Olá, sejam bem-vindos novamente. Continuando o assunto sobre as doenças que afetam os principais sistemas que compõem o nosso organismo, hoje nós iremos falar sobre as doenças que atingem o sistema urinário. E para dar início, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema. Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos assuntos que nós estamos abordando sobre as doenças que afetam os principais sistemas que compõem o nosso organismo. E para dar continuidade hoje, nós iremos falar sobre as doenças que atingem o sistema urinário. O sistema urinário ele vai ser composto por rins, ureteres, bexiga e uretra. E a principal função reportada a ele é a eliminação de substâncias que não serão mais aproveitadas pelo nosso organismo. E a eliminação dessas substâncias ela vai ocorrer através da formação da urina. As doenças que atingem esse sistema, elas têm uma característica de, apesar de não haver altos índices de mortalidade quando comparado a doenças que atingem outros sistemas, ela possui um alto índice de morbidade e acaba sendo uma doença primária que leva a outras doenças secundárias que podem afetar outros sistemas e outros órgãos que compõem o nosso organismo. Detalhando um pouco mais a anatomia do sistema urinário, nós vamos ver que ele é composto por dois rins, um rim esquerdo e um rim direito, dois ureteres, saindo um de cada rim e desembocando na bexiga, e a partir da bexiga nós vamos ter a uretra. Como a gente já falou, quando fala de sistema urinário, a primeira coisa que vem à cabeça é filtração do sangue. E, na verdade, essa filtração ela é atribuída ao rim como um todo. Só que uma parte do rim é a parte funcional que leva a essa filtração e a formação da urina. E essa parte ela é chamada de néfron. No néfron nós vamos ter uma cápsula, que é chamada de cápsula de Bowman, e um tubo saindo a partir dessa cápsula. Esse tubo ele vai ter uma primeira parte, que nós chamamos de túbulo contorcido proximal, seguido da alça de Henle. Depois nós vamos ter aqui um túbulo contorcido distal e esse túbulo desembocando num ducto coletor. Chegando nessa cápsula inicial dessa cápsula de Bowman, nós vamos ter um emaranhado de vasos, de arteríolas, que nós chamamos de glomérulo. É através desse emaranhado de arteríolas que vai chegar o sangue. E é aqui onde acontece a passagem dos componentes que estavam no sangue para o sistema urinário. E aí eles vão percorrer todo esse caminho e vão acabar desembocando na pelve renal, e da pelve renal vai percorrer o ureter, chegar na bexiga e através da bexiga vão sair pela uretra. Para a gente entender melhor como funciona esse glomérulo e essa cápsula de Bowman, nós vamos ter aqui um corte transversal. Essa parte aqui é o emaranhado de vasos que a gente falou. Essa parte aqui, que está mais periférica, faz parte da cápsula de Bowman. E aqui entre elas nós vamos ter o espaço urinário. Os capilares que fazem parte do glomérulo, eles vão ter várias fenestras no seu endotélio. Vocês estão vendo aqui esses buraquinhos na imagem? E são essas fenestras que vão permitir que aconteça a passagem de algumas substâncias, de algumas proteínas, para que elas possam ser capturadas pela cápsula de Bowman e assim serem excretadas através da urina. Porém, essas fenestras, elas vão ter um tamanho bem pequeno. Olha aqui a comparação das fenestras a uma célula sanguínea. Então, elas não permitem que todas as substâncias elas passem por aquelas fenestras. E isso é o processo, isso é o que faz o processo de filtração renal. Esse é o principal componente. Mas por que a gente está falando tanto do glomérulo e da cápsula de Bowman? Porque como ela é a unidade funcional desse sistema, esse composto, é essa estrutura que vai sofrer também muitos danos associados às doenças que afetam o sistema urinário.
Como o sistema urinário vai ser composto por rim, ureter, bexiga e uretra, nós dividimos aqui as principais doenças associadas a cada uma dessas estruturas. Associada ao rim, nós vamos ter as glomerulonefrites, a urolitíase, a infecção do rim, pielonefrite, os cistos renais que podem acontecer, o tumor ou câncer renal, as insuficiências renais. Associada aos ureteres, vai ter os processos de estenose, porque como ele é um canal, os processos de estenose vão ser bem prejudiciais. Os cálculos vão acabar atingindo também os ureteres. Como todas as estruturas, vão existir afecções congênitas e as neoplasias. Na bexiga e uretra, nós vamos ter a cistite e uretrite, que nós vamos falar dela, a incontinência urinária. No caso da uretra, também podemos ter estenose da uretra e o câncer, que pode atingir tanto a bexiga quanto a uretra. Só que, como sempre, nós não temos como falar de todas essas doenças. Então, a gente resolveu destacar aqui algumas doenças que serão abordadas na aula de hoje. Começando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o rim. Além dessa questão da filtração, o rim ele vai ter funções no organismo. Ele vai ser responsável por manter o equilíbrio homeostático, vai participar do controle de pressão sanguínea, principalmente através do sistema renina-angiotensina, mas também através da manutenção das concentrações de solutos. Vai participar do processo de secreção de hormônios através da secreção da eritropoetina, que é feita pelo rim. Participa controlando a homeostase do cálcio e do fósforo. Faz o processo de filtração, que é uma das suas principais funções associadas, e também o processo de excreção renal. Então, quando nós temos um desarranjo nesse sistema, nós iremos ter, em menor quantidade ou em maior quantidade, todas essas funções sofrendo também alterações. As doenças que afetam os rins, ela vai atingir um ou mais dos principais componentes morfológicos dessa estrutura. E quais são os 4 componentes básicos do rim? O glomérulo, os túbulos, o intestício e os vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem uma doença renal, um desses 4 componentes, ou mais de um, ou todos, vão estar envolvidos nesse processo. Apesar de algumas doenças elas iniciarem atingindo às vezes apenas um desses componentes morfológicos, como eles estão todos interligados, então as doenças renais, com o tempo, elas acabam danificando todas essas estruturas. E vai ser muito importante observar os sinais e sintomas. Muitas doenças não se sabe muito bem qual foi o primeiro componente que foi afetado, qual estrutura isoladamente iniciou aquele processo. Como a maioria das doenças que atingem os sistemas, algumas situações de danos elas demoram muito tempo para se observar sinais e sintomas, para se entender o que está acontecendo. E às vezes, por essa demora, é difícil apontar a causa inicial que levou àquela doença renal. Por isso que os sinais e sintomas geralmente vão ser aquilo que vai apontar qual o melhor tratamento a seguir, quais as melhores atitudes a serem tomadas. Quando a gente fala de doenças que atingem os rins e esses componentes, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça são as glomerulopatias. As glomerulopatias elas vão ser um dos principais problemas da nefrologia, porque os glomérulos, como eles são aquela estrutura inicial e que vai ter papel importante ali no início da filtração renal, ele acaba podendo ser lesado por diversos fatores e por diversas doenças. Um termo que é bastante utilizado também é o termo glomerulonefrite. E muitas vezes esse termo ele é utilizado de forma geral para todas as doenças que atingem os glomérulos. Mas como a gente já sabe, esse "it" no final das palavras ele indica um componente inflamatório. Então, quando existe componente inflamatório envolvido nessa doença,
aí sim a gente deveria usar o termo glomerulonefrite. Mas quando não existe esse componente inflamatório, o nome geral da classe das doenças que atingem os glomérulos é glomerulopatia. Apesar dessa diferença que eu relatei na questão dos nomes glomerulopatia ou glomerulonefrite, elas vão ter caminhos muito parecidos. Então, as manifestações clínicas, as alterações histológicas, os achados laboratoriais, eles podem ser semelhantes, o que vai dificultar você definir aquela doença inicial como uma glomerulopatia ou uma glomerulonefrite. Fora isso, são várias as situações que podem levar ao desenvolvimento de doenças no glomérulo. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela que ela está dividida em glomerulopatias primárias, ou seja, em doenças que vão afetar diretamente e primeiramente o glomérulo, em doenças sistêmicas que possuem um envolvimento glomerular, então seria uma forma de glomerulopatia secundária, e distúrbios hereditários que também costumam afetar essa estrutura do glomérulo. Então, só nessa tabela dá para a gente ter noção da quantidade de doenças que podem acabar afetando essa estrutura. E por isso, as glomerulopatias, os seus sinais e sintomas, as suas manifestações clínicas e os achados laboratoriais, eles serviram como base para separar essas glomerulopatias em síndromes glomerulares. Essas síndromes glomerulares, elas são a síndrome nefrítica, a glomerulonefrite rapidamente progressiva, a síndrome nefrótica, a insuficiência renal crônica e as anormalidades urinárias isoladas. E é sobre elas que nós vamos falar agora. Aqui tem uma tabela. Nessa tabela vai ter as principais manifestações clínicas associadas a cada uma delas. Essas síndromes, elas podem acontecer de forma isolada, mas elas também podem acontecer de forma conjunta algumas vezes, e é sobre elas que nós vamos falar agora. A síndrome nefrítica, ela é caracterizada principalmente por inflamação nos glomérulos. Então, das glomerulopatias que atingem e que levam ao desenvolvimento dessa síndrome, a maioria delas são glomerulonefrites, por possuir esse componente inflamatório presente. Geralmente vai apresentar hematúria. Essa hematúria ela vai acontecer em grumos, então no exame de urina é possível ver essa presença de hemácias em grumos. Vai apresentar azotemia. A azotemia ela é uma alteração bioquímica que vai ser caracterizada pelo aumento da presença de compostos nitrogenados na corrente sanguínea. E a azotemia ela vai ser uma característica bem comum nas doenças renais. E laboratorialmente vai ser bastante marcada pelas elevações nos exames, principalmente de ureia e creatinina, que são os mais rotineiros para se avaliar a função renal. Vai existir a diminuição da produção de urina, pode acontecer uma hipertensão leve a moderada, também associada à síndrome nefrítica. Nesse tipo de síndrome, a proteinúria e o edema, eles não são tão comuns de acontecer, porque não existe muita perda proteica, mas pode acontecer de uma forma não tão grave. Geralmente, por ser inflamatório, vai estar associada a algumas doenças imunológicas e também a algumas doenças multissistêmicas. Um exemplo de uma doença que costuma levar à síndrome nefrítica é o lúpus. Uma doença que também vai estar bastante associada ao desenvolvimento da síndrome nefrítica são as glomerulonefrites proliferativas. Como o próprio nome já diz, elas são caracterizadas histologicamente pela proliferação de células glomerulares. Associados a essa proliferação das células, vai também ter um influxo de células inflamatórias. As mais comuns das glomerulonefrites proliferativas são a prole estreptocóxica e as pós-infecciosas de forma geral. Aqui nós temos uma imagem de um glomérulo normal e de um glomérulo atingido por uma glomerulonefrite proliferativa e é perceptível o aumento de celularidade
nessa região, como também a diminuição do espaço entre o glomérulo e a cápsula de Bowman, que são características histológicas desse tipo de glomerulonefrite. Por algumas doenças que levam à síndrome nefrítica terem esses componentes de proliferação de células e também por atração de células imunológicas, a síndrome nefrítica muitas vezes elas podem estar associadas à glomerulonefrite crescéntica, que a gente vai falar agora sobre ela. A glomerulonefrite crescente, ela também é chamada de glomerulonefrite rapidamente progressiva, e ela é uma síndrome associada a uma injúria glomerular grave, ou seja, a um sofrimento grave daquela estrutura dos glomérulos. Ela recebe esse nome de crescêntica ou rapidamente progressiva porque ela leva a uma perda rápida e progressiva da função renal. Ela vai apresentar os mesmos sinais da síndrome nefrítica, porém nesses casos a oligúria ela vai ser grave. E por isso que ela também está muito associada a como se fosse um agravamento da síndrome nefrítica. O quadro histológico mais comum associado a essa síndrome é a presença de crescentes. E o que é esses crescentes na maioria dos glomérulos? É exatamente a proliferação celular que existe e que vai ocupando todos os espaços. Você vê que aqui quase não existe mais espaço entre o glomérulo e a cápsula de Bowman e que no interior desse glomérulo dá para se perceber que as células elas estão colapsadas por exatamente esse aumento de celularidade. No caso dessa glomerulonefrite, ela ter sido levada por distúrbios imunológicos, podendo haver a deposição de complexos imunes também nessa estrutura, algo que se pode fazer é uma aplicação das técnicas de imunofluorescência nesses cortes histológicos, que vai levar a identificar a presença desse componente imunológico, levando ao desenvolvimento dessa síndrome. Agora vamos falar sobre a síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica ela é caracterizada por uma proteinúria massiva. Se é proteinúria, então é a presença de proteínas na urina. Isso significa também que, se eu tenho uma perda massiva através da urina, os níveis séricos dessa proteína eles podem estar diminuídos. Essa proteinúria massiva ela vai ser caracterizada por uma perda diária igual ou maior do que 3,5 gramas. Ela muito provavelmente vai estar acompanhada de uma hipoalbuminemia, porque como eu falei, se eu tenho muita perda de proteína na urina, eu acabo diminuindo os valores na corrente sanguínea. E uma das principais proteínas que vão estar envolvidas é a albumina, e por isso, eu vou ter a diminuição dos níveis de albumina na corrente sanguínea, com níveis plasmáticos menores do que 3,0 gramas decilitros. Com a perda da proteína, outra característica que eu vou ter na síndrome nefrótica é a presença do edema generalizado, que vai acontecer principalmente nos membros inferiores, mas que pode estar presente por todo o corpo. Outra coisa que pode aparecer na síndrome nefrótica é a hiperlipidemia e a lipidúria. A hiperlipidemia ela é muito complexa e ainda não se sabe muito bem como vai acontecer esses processos, mas acredita-se que vai ser aumentada a síntese de lipoproteínas no fígado e que também vai acontecer uma diminuição do catabolismo lipídico, fazendo com que os níveis desses lipídios eles se encontrem aumentados na corrente sanguínea. Como no processo de filtração, eu já vou estar com uma abertura maior para a passagem de substâncias, como é o caso do aumento da passagem de proteínas, eu também acabo passando lipídios através da urina. Por isso, a lipidúria também vai acontecer. As causas sistêmicas mais comuns da síndrome nefrótica vai ser a diabetes e a amiloidose, mas eu vou ter também outras lesões glomerulares primárias que podem acabar levando ao desenvolvimento da síndrome nefrótica. Das lesões glomerulares primárias, as causas mais comuns que levam à síndrome nefrótica é a doença da lesão mínima,
essa doença da lesão mínima ela é mais comum em crianças e vai ser caracterizada pela perda dos podócitos. Os podócitos eles são células que vão participar desse processo de filtração. Então, como acontece a perda dessas células, acaba se perdendo uma grande barreira de filtragem. E por isso nós vamos encontrar essa característica principal associada à proteinúria massiva. A glomerulopatia membranosa, ela vai ser uma doença que vai estar caracterizada pelo espaçamento da parede capilar, o que também vai explicar, né, essa passagem de proteínas. Esse espaçamento ele pode acabar sendo consequência do depósito de complexos imunes e por isso essa glomerulopatia membranosa, por ter essa característica da participação do sistema imunológico, também pode estar associada a doenças como lúpus. E nesses casos, essas doenças imunológicas, inflamatórias, elas podem levar tanto a características da síndrome nefrótica, quanto às características da síndrome nefrítica, que a gente já falou. Então, essas doenças elas podem levar a algo que a gente chama de síndrome nefrítica nefrótica, que vai ser uma síndrome, como o nome já diz, que vai ter aspectos tanto da síndrome nefrótica quanto da síndrome nefrítica. E por último, a glomerulosclerose segmentar focal. Como o nome já diz, ela vai ter como característica uma esclerose de alguns glomérulos. Essa esclerose ela vai se dar principalmente pelo depósito de colágeno em alguns glomérulos, por isso que ela é focal. E essa esclerose, esse depósito de colágeno, vai impossibilitar que seja realizada a filtração. E por isso também que pode acabar desencadeando nessa perda massiva de proteínas, como característica principal, se enquadrando aí na síndrome nefrótica. Das síndromes, né, das 5 principais síndromes glomerulares que a gente já falou até aqui, ficaria faltando a gente falar sobre a insuficiência renal e sobre as anormalidades urinárias isoladas. Sobre a insuficiência renal, nós vamos falar um pouquinho depois, porque a insuficiência renal crônica, ela vai ser uma característica final da maioria das doenças renais, por isso que a gente vai deixar para falar dela um pouquinho depois. E as anormalidades urinárias isoladas, como o nome já diz, é quando isoladamente eu vou encontrar a presença de hemácias na urina, com ou sem a presença de proteínas, e esses achados eles vão estar soltos, eles vão estar isolados. Eu não vou ter sintomatologia e eu não vou ter outras manifestações associadas a esses dois indicativos, e por isso eu chamo de anormalidades urinárias isoladas. Aqui nós falamos sobre essa primeira parte relacionada às doenças que podem atingir o sistema urinário, onde a gente focou principalmente nas síndromes glomerulares. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Vamos dar continuidade a outras doenças no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.